Vamos falar um pouco sobre autismo. Estamos aqui com a doutora Kaline, que é a nossa pediatra, e com a Bruna Noronha, que é neuropsicopedagoga e psicopedagoga, e eu, Luciene, sou terapeuta ocupacional. O nosso papo vai ser sobre o espectro autismo. E vamos começar com a doutora Kaline, querendo saber o quê? Como é feito o diagnóstico do autismo? Então, gente, olá. O diagnóstico do autismo já foi muito mais difícil. Eu acho que hoje a gente tem falado muito mais sobre isso, né? Mas mesmo assim, a gente vê que os diagnósticos são feitos tardiamente, né? A maioria dos diagnósticos são feitos em média com 6 anos, sendo que com 2 anos, o ideal seria esse diagnóstico entre 12 meses a 36 meses, né? Então a gente percebe um diagnóstico muito tardio, perdendo uma grande parte do tempo com uma neuroplasticidade muito melhor das crianças, que elas se beneficiariam muito mais em começar essas terapias precocemente, né? O diagnóstico do autismo, ele é essencialmente clínico, né? Vai do acompanhamento do neurodesenvolvimento dessa criança. Não necessariamente a gente precisa ter um laudo para começar as terapias deficientes, né? Então, se a minha criança tem algum distúrbio de fala, eu posso iniciar com a terapia com fonoaudiólogo. Se a minha criança tem algum distúrbio de seletividade alimentar muito importante, ela pode começar com a terapeuta ocupacional, com a nutricionista, com a psicóloga, né? Sem necessariamente ter um laudo. Mas, em geral, os laudos deveriam sair até, em média, 2 a 3 anos, sendo que eles saem mais tarde. E pensando nesse aspecto, Bruna, quais são os principais sintomas que você consegue ver no autismo hoje no consultório? Então, assim, eu observo muito essa questão principalmente, né, do processo de socialização da criança. Então, ela tem muita dificuldade em conseguir realizar esse processo de socialização. E não só em consultório, mas também já acompanhei, né, fui segunda professora de pacientes dentro do ambiente escolar. E essa questão da desorganização, né, da criança. A criança ela tem muita dificuldade de autorregulação, de compreender a rotina ali do ambiente escolar. Os excessos de estímulos deixam essa criança agitada, desorganizada. Então, assim, o principal ponto que nós observamos hoje perante uma criança aí que pode ser a vir ter um diagnóstico de TEA é a questão da socialização. Nós sabemos que o transtorno do espectro autista tem um índice hoje de a cada 36 uma criança está sendo diagnosticada, mas esses dados não são baseados nas estatísticas brasileiras, né? Nós não temos dados suficientes. Infelizmente, a nossa política pública não se destina a isso. Mas um dos assuntos que a gente vê muito em rede social e é importante a doutora nos esclarecer: autismo tem cura? Então, autismo, a gente tem que pensar que ele não é uma doença. Então, não sendo uma doença, não vai ter cura, né? Ele é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, a criança vai levar isso para toda a vida. Mas conforme a quantidade de terapias e os estímulos que ela tiver, e quanto mais precoce eles forem, melhor vai ser a qualidade de vida e mais próximo a uma vida normal, quando adulto, ela vai ter. Por isso que a gente bate tanto na tecla na questão do diagnóstico precoce. E tem se estudado e se difundido tanto as informações, e a gente está aqui hoje também fazendo esse papel para que os pais também desconfiem, as professoras desconfiem, porque às vezes vem lá no consultório, no meu, no da Bruna, no da Lu, né? A gente vê um corte transversal daquela criança, só Gigante. naquele momento. Agora, o professor que tá lá todo dia, 4, 6 horas, né? Ou os pais que convivem com aquela criança diariamente. Vamos olhar para essa criança com outros olhos, com olhos mais cuidadosos, né? E eu gostaria de acrescentar aqui até e pedir para a Lu, né, o quanto é importante também as questões da terapia ocupacional mesmo no transtorno do espectro autista, porque eles têm toda a questão da sensibilidade, né, da seletividade aos alimentos, da questão das texturas. Então, no transtorno do espectro autista, a gente considera que 90% das crianças têm o transtorno do processamento sensorial.
TPS para nós. Essas crianças, além do transtorno do processamento sensorial, entra nas dificuldades do desempenho ocupacional. Porque o terapeuta ocupacional sempre vai trabalhar com o desempenho das funções no decorrer da vida. Como que faz essa avaliação? Se eu tenho 20 anos, o que uma pessoa de 20 anos precisa executar? Se a criança tem 2 anos, o que uma criança de 2 anos precisa estar fazendo? Então, nós levamos parâmetro isso. O que uma criança de 2 anos deveria estar fazendo e não está? E aí existem aspectos sensoriais, motores, cognitivos, sociais, para a gente fazer uma avaliação assertiva. E dentro dessa avaliação entra a parte de integração sensorial, que é uma forma que o terapeuta ocupacional utiliza uma técnica dentro da terapia ocupacional específico dessa formação. O estímulo sensorial todos dão, mas a integração sensorial é feita como? A gente tem vários sentidos, né? 8 sentidos exatamente. Quando eu recebo essas informações do meio, nós estamos recebendo auditivo, visual, gustativo, o proprioceptivo, também tem o introceptivo, que é as nossas questões fisiológicas. Dentro do autismo, essa criança tem dificuldade de interpretar ou de modular ou discriminar essa informação. É como se entrasse essa informação num computadorzinho, recebesse essa informação, e essa informação ou não chega da maneira correta, ou não consegue perceber da maneira correta, ou na hora de entregar a resposta adequada, ele não consegue decodificar. E aí isso precisa de tratamento. E falando mais literalmente, assim, o que é as dificuldades? Aquela criança que tem dificuldade de vestir roupa, se incomoda com textura, se incomoda com som, se incomoda com lugares muito iluminados. Tem criança que usa o óculos de sol uma grande parte do tempo, e aí o pai acha que não, é só porque é bonitinho. Não, porque existe já uma dificuldade. A dificuldade alimentar, que é muito contínua, raramente não se tem, né? Eles acabam tendo apego por alguns alimentos, então nós precisamos fazer um tratamento para que ele realmente consiga. E aí, dentro desse tratamento, a gente cria também adaptações, porque aqui muitas vezes usa o abafador, mas a gente vê que usa o abafador de maneira errada. Nós falamos sobre isso ontem. Tem crianças que ficam o dia inteiro de abafador. Tem crianças que não ficam de abafador, mas existe uma prescrição desse abafador da maneira correta também. E a Bruna também pode nos falar no ambiente escolar. Quantas vezes essas crianças vão para o ambiente escolar e não estão preparadas para esse ambiente? Bruna, quais os principais desafios lá dentro? Então, observamos muito em questão dos desafios para uma criança TEA dentro do ambiente escolar é gigantesco. Porque é excesso de estímulos, né? A gente sempre diz. A criança, ela se desorganiza com muita facilidade, ela tem dificuldades, aí nós estamos conversando, né, sobre a criança TEA. Quais são essas dificuldades? Observo que um quadro de rotina, que é o básico hoje, se você for em uma escola e solicitar para o professor, eu quero ver o quadro de rotina dessa criança. Tem crianças que ainda não têm um quadro de rotina, tendo um diagnóstico e sendo aluno dessa escola há 2, 3 anos. E essa criança não tem um quadro de rotina para conseguir se organizar. O professor não sabe trabalhar com reforço positivo. E eu acho muito interessante, assim, orientações que eu passo a professores também, ter esse conhecimento, né, da análise de comportamento, do ABA, de que forma que eu vou utilizar isso a favor da criança dentro do ambiente escolar. E é muito defasado essa questão aí dos professores estarem preparados, sim, para uma criança TEA. Então, assim, os professores hoje, observa assim, é 90%, tá? Exigem que a criança TEA, onde que ela vai estar sentada? Vocês podem observar, ou é na última carteira, ou é no canto da parede que a professora consegue sentar no lado. Por quê? Porque aí a professora senta no lado e consegue conter a criança, porque ela não circule perante aí a aula e não atrapalhe,
né? Não atrapalhe a aula do professor. Então, eu vou conter essa criança. Se essa criança quiser circular naquele ambiente, não tem um espaço preparado para que essa criança consiga fazer, e eles retiram essa criança de dentro de sala de aula. Então, essa criança, ela fica desorganizada, ela fica agitada. Muitas vezes, essas crianças acabam entrando em crise. E aí, o que acontece? A escola, ela, ao invés de orientar e organizar, observar, né, essa criança dentro de sala, liga para os pais. Aí, os pais vêm correndo para tentar tirar essa criança desse espaço e levar para casa para essa criança se reorganizar. Mas por que o profissional que está ali, ele não tira essa criança desse ambiente, muda o foco e depois reorganiza essa criança para levar dentro do ambiente escolar? Então, a criança, ela acaba perdendo muito, ela já vem com uma perca significativa, mas ela perde muito mais por não ter esse preparo. E aí, essa criança acaba, então, aproveitando 5% aí perante um ano inteiro letivo, em questão do desenvolvimento, pela falta de preparo. E eu gostaria de puxar esse gancho, né? Mas para a gente ver quanto tempo essa criança perde estando inserida no ambiente escolar, mas que não está preparado para recebê-la, né? Exato. O quanto seria mais válido para ela estar numa terapia, então, que estivesse estimulando ela. Ou com alguém que estivesse estimulando, com um professor preparado, que estivesse lá só para estimular ela. Porque, querendo ou não, ela nesse meio, para não atrapalhar, ela acaba perdendo tempo de estímulo, né? E tempo para o TEA é neurodesenvolvimento. E o que a gente sempre pensa é que no autismo, principalmente, mas não uma criança como um todo, quanto mais estímulo ela recebe no desenvolvimento dela, na época que tem mais sinapses, quanto mais novo, melhor. Então, é a fase que precisa mais ter um investimento e engajamento, tanto em terapias, quanto na participação familiar, para que realmente essa criança seja muito, mas muito estimulada em todos os momentos. O que nós escutamos muitas vezes é que, mas o meu filho vai ficar todo dia fazendo terapia, mas eu vou dar uma boa notícia, na terapia eles brincam. E como a gente percebe uma diferença assim no consultório acompanhando daquela criança TEA que os pais pegaram junto, porque não é tão fácil, gente. É difícil conseguir terapia pelo Sistema Único de Saúde, é difícil conseguir terapia pelo plano de saúde, pelo melhor plano de saúde que a gente tem na região, é difícil conseguir. Então, assim, aqueles pais que se empenham e, querendo ou não, que conseguem ter uma condição de fornecer mais terapias para aquela criança que tem 1, 2 vezes por semana, só talvez uma fono, e que não tem tanto estímulo. A diferença de uma criança para outra, né? É enorme, assim, na qualidade de vida, na interação, né? E isso que a Lu falou sobre eles receberem a informação e não processarem e não conseguir devolver a informação. Um exemplo muito claro disso é a questão da fala. Vou eu falar da fala de novo, né? Mas que a gente fala, a criança TEA, ela não tem atraso de fala. Não. Ela tem atraso de linguagem. Ela tem atraso de comunicação. Então, ela pode estar falando algumas palavras, mas não vai falar aquilo com sentido. Não vai reunir a frase com algum sentido que tem aquilo. Então, não é a fala, é a comunicação, é a linguagem que eles têm essa dificuldade, né? O que a doutora colocou sobre a fala, que é uma falha na comunicação, é a falta de funcionalidade na comunicação, é o que nós consideramos também no brincar. Uma das coisas que a gente avalia é a falta de funcionalidade no brincar. E por que eu falei que nós brincamos em terapia? Todo terapeuta usa o brincar, que é o principal instrumento de trabalho dessa faixa etária, porque a criança tem que brincar dentro da tua área de atuação. Por exemplo, eu uso para que a criança realmente consiga ter engajamento na brincadeira, fazer planejamento, onde ela consiga realmente fazer uma interação, contato visual. A Bruna também pode nos dar exemplo que também na parte escolar também é utilizado o brincar para ensinar. Hoje é muito mais divertido, na verdade, a gente sair de um espaço e estar engajado e se sentindo satisfeito quando eu estou fazendo algo que eu gosto.
Então, a gente não vai colocar a criança sentadinho e ficar 45 minutos com ela, forçando ela a fazer aquela atividade. Nós realmente vamos utilizar o repertório dela para ir, através disso, aumentando os estímulos e aumentando as possibilidades dela conseguir alcançar as habilidades que ela precisa. Né, Bruna? Conta para nós como é que é lá. Exatamente. Então, assim, eu observo muito. Aí a gente já vai voltar lá para o ensino tradicional, né? A criança, ela senta na sua frente e vai fazer a atividade que você elaborou ali. E aí a gente já consegue observar que isso não é uma adaptação de uma atividade. Porque como que eu vou exigir que uma criança realize aquele estímulo, que ela faça aquela atividade se ela não tem interesse? Né? Então, ela não vai aprender. Eu sempre digo, para a gente conseguir ter resultados efetivos de uma criança aí perante terapia, perante atividades, é que a criança tenha interesse. Então, o que que nós buscamos? Buscamos compreender qual é o foco dessa criança, qual é o maior interesse dessa criança, e através disso, nós vamos conseguir trabalhar com essa criança de formas lúdicas, para que ela tenha esse engajamento e ela, de fato, consiga aprender, né? Porque é muito supérfluo eu passar ali um caderno, eu sempre observo as famílias e, enfim, como vamos trabalhar a coordenação motora fina? Na escola ele faz caligrafia, em casa ele faz caligrafia, na terapia, vamos fazer caligrafia? A criança não vai ter interesse em estar na terapia, porque já está escasso essa questão de, vou pegar um caderno de caligrafia e trabalhar a coordenação motora fina. Mas de que metodologia que eu, como profissional, posso utilizar de uma forma lúdica, que eu vou engajar essa criança nessa brincadeira e trabalhar essa habilidade. E ela vai conseguir receber isso de uma forma positiva, né? Ela vai receber isso de uma forma positiva e, de fato, essa habilidade vai ser trabalhada. Porque é a mesma coisa, colocamos nós mesmos como exemplo, né? Coloca nós ali numa aula que a gente não tem interesse, que não instiga. Você vai por disciplina, né? Focar, ter um tempo de atenção e concentração, mas não vai ser algo que vai te instigar, que tu sai assim, nossa, foi muito legal, aprendi muito, conseguir desenvolver essas habilidades perante esse curso. Não. Então, a gente pode se utilizar como próprio exemplo. A criança tem interesse, ela está engajada nessa atividade, que metodologia que eu vou utilizar para que ela queira voltar no outro dia para a terapia? Eu sempre digo assim, e reforço para as famílias também, quando a criança ela vai até a terapia e ela tem aquela resistência diária de entrar na sala de terapia, os pais têm que ficarem atentos. Eles têm que ficarem atentos, por quê? Porque a criança, ela apresentar um pouco de resistência, tudo bem, ela até se organizar, conhecer o espaço, ter confiança até no profissional que está atendendo ela. Mas se isso ocorrer, né, a um longo prazo, ou por que essa criança não está querendo entrar na sala de terapia? É porque essa criança não está provavelmente engajada no que está sendo feito ali com ela. E aí não adianta nada. Aí não vai resolver. Mas nesse eu tenho uma ressalva. Quando a criança também não está engajando e está resistente para ir à terapia, nós precisamos analisar qual a atividade antecedente antes de ir para a terapia. Já aconteceu casos de crianças que estavam no celular, estavam na TV. Exato. E aí, realmente, o interesse em ir para a terapia é baixo, né? Então, a gente tem que ver o que estava fazendo antes. Porque se for uma atividade extremamente prazerosa para a criança, vai fazer com que ela tenha dificuldade para sair de casa, né? Então, porque lá na terapia, embora seja o brincar que nós usamos, existe uma série de comprometimentos e exigências da criança. Então, tira, assim, da zona de conforto, Isso. né? Então, esse antecedente, eu sempre sugiro às famílias que atividades muito prazerosas não devem ser dadas antes de ir para a terapia. Celular, no caso, nunca. Nunca. Não, exato. Uso de telas. Jamais, pelo amor de Deus. Mas assim, olha, eu tenho uma coisa para dividir com vocês muito legal, que por coincidência, hoje eu atendi um pacientinho meu, Té, ele tem 3 anos, se eu não me engano, ele ainda vai numa escolinha tipo creche, assim, ele não vai numa escola grande ainda, né? E aí eu perguntei pra mãe se ele tinha alguém especial, alguma segunda prof e tal, daí a mãe me falou que não, porque ainda é creche, não tinha uma real necessidade. A neuro dele mesmo falou que não havia uma real necessidade, mas que a prof trouxe para ela, veja bem, que ele desenvolvia e aprendia mais com musiquinhas. E então eles estavam trabalhando mais com musiquinhas com ele.
E eu achei isso de uma sensibilidade muito legal da professora. Com certeza. Entendeu? Que entendeu A necessidade. Entendeu a necessidade, que a necessidade dele era diferente das outras crianças. E mesmo sendo uma professora única para as crianças, está trabalhando mais com musiquinhas para que ele aproveite e se enquadre no estímulo, né? Que ele se engaje. E eu acredito que todos devem ter gostado muito mais, né? Todos devem ter Exatamente. aproveitado, né? Exatamente. Então, essa questão do TEA, a gente volta, né, a bater lá na tecla da questão de telas, né, menos telas possíveis. Teve uma época, eu até nem sei se isso ainda está sendo falado, me corrija se for necessário, que tinha o pseudo-TEA, né, porque a gente teve algumas crianças que vinham com todos os sintomas, assim, de tu chamar e ele não responder, de se isolar, e era só pelo excesso de telas. A partir do momento que a gente tirou, a gente via que terminavam os sintomas. Ainda acontece muito e nós precisamos realmente ficar atento quando existe mais de 3 sintomas para realmente passar por um profissional, avaliar um profissional especializado, que muitas vezes os pais querem mascarar, realmente é difícil receber um diagnóstico desse, né? Eu até costumo falar para os pais que quando eles vão buscar um profissional para avaliar e o profissional demora para diagnosticar, que acontece tem médico, tem profissionais que já quer na primeira consulta, em 30 minutos, fala assim, não, é autismo. Eu acho que isso é muito preocupante, essa rotulagem tão rápida, porque existe uma avaliação, alguns critérios, a gente precisa demorar um pouco mais para ver essa família, ver a rotina, conhecer a família, conhecer essa rotina e a criança. E quando existe um profissional que realmente faça uma avaliação que demora um pouco mais, mande para a estimulação primeiro para descartar a possibilidade, é o ideal. Porque quando nós que somos profissionais especializados nesse processo de estimulação, quando a gente fica em dúvida do diagnóstico, eu digo que não é ser mau profissional, é ser profissionais coerentes e preocupados, e isso é ótimo quando a gente tem dúvida, porque existe chance de não ser, né? Exatamente. Você sabe que nós estamos com um problema, na verdade, no TEA, nós na classe médica, eu digo assim, né? Eu sou meio resistente também de dar um diagnóstico assim rápido, né? É espectro autista. Eu costumo mandar para as terapias antes de ter um laudo. Eu mando para as terapias e depois a gente vê se é ou não. Então, vai aproveitar esse período de neuroplasticidade para depois a gente fechar realmente um diagnóstico se é ou não é. Mas a gente bate de novo no impasse da parte, digamos assim, Sistema Único de Saúde, Plano de Saúde. Para a gente conseguir terapias na quantidade que o TEA precisa, normalmente eles precisam ter um laudo. E às vezes eu falo com os pais, olha, você vai lá nesse profissional, mesmo que você tenha o laudo, calma, porque a gente precisa desse laudo para você conseguir as terapias. Isso é legal? Não é legal. Mas é mais importante que a criança receba essas terapias de forma precoce do que a gente retardar esse estímulo. Então, esse é o problema principal que eu acho que está tendo nessa questão de liberar um laudo, né? Eu considero legal da tua parte, porque existe uma empatia e um comprometimento com o teu paciente. Porque, assim, nós que estamos do outro lado das terapias, nós brigamos diariamente junto com a família para que realmente consiga esse número de terapias. Tanto é que hoje eu brinco que o advogado deveria fazer parte da equipe de saúde. Multidisciplinar. Porque realmente é uma briga muito grande. Os pais mandam 1000 vezes para nós o papel para que a gente consiga, você precisa colocar tal detalhe, e não precisaria ser dessa forma, porque, me corrija, doutora, mas não existe o ato médico no Brasil, não foi aprovado, né? Mas a gente não consegue iniciar a terapia sem que o paciente passe pelo médico, embora muitas vezes esses pacientes entrem em contato conosco por problemas pontuais, falando assim, Luciene, meu filho tem dificuldade alimentar, eu preciso que você atenda. E quando é plano de saúde, tem que falar, não, eu não posso atendê-lo pelo plano de saúde, ele precisa passar por um médico primeiro. Pra conseguir. E aí, dependendo do colega,
ele vai dizer, não precisa disso aí. Tá com o Exato. peso bom, tá na curva, tá com o peso bom. Tá tudo certo. Não precisa isso. E aí a gente tem mais uma dificuldade, né? Então, realmente, o nosso cenário com o TEA tá cheio de entrelinhas, mas a gente tá buscando a cada dia melhorar. E eu acredito que a gente reunindo as equipes multidisciplinares, discutindo os casos, né? A gente vai melhorar a vida dessas crianças bastante, né? Porque o TEA, também assim como o TDAH, né? O tratamento medicamentoso é nos casos muito graves, muito importantes. A base toda do tratamento é terapia. Falando no TEA e o uso da medicação, a doutora nos pontue as comorbidades do TEA, que geralmente é o que precisa ser medicado, né? O que mais aparece de tratamento de comorbidade dentro do TEA? Na verdade, o TEA, assim, ele está muito associado com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele é muito mais presente e prevalente nas crianças com síndrome de Down, nos prematuros, nas crianças que nasceram prematuras, nas crianças que são baixo peso. Então, são crianças, nas crianças que têm paralisia cerebral. Então, são crianças com outros acometimentos. E aí, a gente vai ter também aquelas crianças que, devido ao TEA, vão ter algum problema de sono, que é bem comum, dificuldade de sono. Então, às vezes, a gente precisa usar alguma medicação. A própria questão intestinal das crianças com TEA, que às vezes é mais lentificado, a gente precisa tratar, usar alguma coisa, mas não existe nenhum remédio específico, eu vou tratar o transtorno do espectro autista. Não, a gente vai tratar o que acompanha as comorbidades dele, mas ele é só terapia. Nós vemos alguns casos das nossas crianças que acabam entrando em comportamentos disruptivos, que o pessoal acha que é uma birra, né? E são comportamentos decorrentes do próprio espectro, mas muitas vezes a gente precisa avaliar essa criança como um todo. Primeiro, nós precisamos lembrar que é criança, né? Quando me perguntam, você atende autista? Não, eu não atendo autista, eu atendo crianças, né? E aí, quando nós falamos em criança e nós vamos pensar em toda a fase do desenvolvimento delas, a gente tem que pensar que, tipo, tem fases que a criança tem dificuldade de dormir, né? Tem fases onde a criança tem problemas fisiológicos, normal de cada faixa etária, que a doutora consegue nos pontuar melhor. Mas nós esquecemos essas coisas. A gente acha que é só comportamento disruptivo e não olha para sinais fisiológicos que a criança começa a nos pontuar. E aí até os pais nos cobram, meu filho não está melhorando. Por exemplo, uma das situações que eu deixo muito evidente para os pais e que me preocupa, eu sempre fico de olho, é a fase da dentição, né? Da troca de dentes, dor de dente. Isso acaba incomodando muito e é muito difícil de detectar já inicial, né? Os pais esquecem. Então, ali na faixa dos 5 anos, eu sempre falo para os pais, ficam em alerta, porque agora começa a dor de dente, começa a cárie, começa o dente ficar mole, mas existem muitas coisas, né, doutora? Não sei o que mais que pode deixar como um alerta ali para os pais, tal faixa etária acontece muito isso, para que eles fiquem de olho na parte fisiológica. Às vezes, assim, você tá olhando aquela criança tanto como transtorno, que você esquece realmente que ela é uma criança que vai ter birra aos 2 anos, que aos 4 anos vai começar a ter as suas próprias vontades e querer aquilo e bater o pé e se jogar no chão, né? Que vai ter toda a questão da regressão de sono lá, né? Com ano 3, crianças que já não dormem tão bem, crianças que às vezes são TEA, mas também tem uma apneia do sono por ter uma adenoide grande. Então, por isso que mesmo as crianças dentro do espectro, elas têm o seu neuropediatra, mas elas precisam ter seu pediatra geral, porque o neuropediatra também vai olhar só para a parte dele. Então, essa criança também tem amidalite, essa criança também tem bronquite, né? Então, tem várias coisas que precisam do acompanhamento dessa criança. Isso. Bruna, na parte escolar, o que a gente escuta muito assim, o meu filho vai conseguir escrever? Sim, é uma pergunta frequente, né? Que eu recebo em consultório o meu filho vai conseguir escrever? O meu filho vai conseguir permanecer em sala? Né? E aí a gente tem que entender o que a gente espera do nosso filho.
E eu pontuo muito, não existe a criança que ela não tenha a capacidade de aprender. A criança recebendo os estímulos necessários, recebendo os estímulos que ela tem defasagem, ela vai aprender. Nenhuma criança é incapaz de aprender. E até hoje um paciente meu, uso como exemplo também, me chamou agora um paciente há pouco tempo, me relatando que precisaria de ajuda, porque a criança tem extrema dificuldade em permanecer dentro da sala de aula. Né? E aí eu penso e também repassei à família, eu estou olhando a necessidade dessa criança ou eu estou olhando a minha necessidade? A minha necessidade é que o meu filho aprenda a ler, que o meu filho aprenda a escrever, ou a necessidade do meu filho agora é que ele consiga se organizar para estar nesse espaço. Qual que é a necessidade agora que o meu filho demanda, para que depois eu consiga perceber as demais habilidades que ele precisa desenvolver. Então, sim, toda criança tem a capacidade de ler, de escrever, porém, eu tenho que observar a necessidade de fato dessa criança agora, porque eu sempre digo, é uma estruturação de habilidades. Não adianta eu querer ali, não, me dá que eu vou trabalhar com essa criança e ela vai aprender isso agora. E essa criança tem uma defasagem muito grande em outras habilidades. Então, como que eu sempre digo, é um tijolinho em cima do outro, bem estruturado. Se você não tem uma boa estruturação, isso vai chegar a um ponto que vai desandar tudo. E o porquê que isso desandou? Porque eu observei a minha necessidade quanto mãe, mas eu não vi a necessidade dessa criança aí, qual que era a necessidade que ela precisaria desenvolver naquele momento. Mas respondendo, Luciane, a sua pergunta, sim, toda criança tem e deve aprender a ler e a escrever, mas nós temos que entender quais são as habilidades que ela precisa dominar antes de chegar aí nesse processo. Eu gosto muito da frase diagnóstico não é destino, né? Essa frase é muito real, mas os alicerces que nós vamos criando nessas crianças, sim, faz com que seja destino. Aí a gente volta na rotina. Rotina. A rotina é tudo, né? Exato. Desde a rotina do sono, desde da estruturação do que essa criança vai fazer durante o dia, o tempo de permanência na frente da tela, mas uma das queixas que nós escutamos muito é em relação ao sono. Doutora, dê dicas de como pode melhorar o sono dessas crianças. Em uma palavra, rotina. Eu posso melhorar o sono em uma palavra. Não, brincadeiras à parte, mas isso é importante. É o mais importante. É a higiene do sono, tá? Eles vêm em busca de melatonina, que também tá na moda. Todo mundo quer usar melatonina, mas não é a melatonina que vai funcionar. A criança precisa higiene do sono. Sem telas, pelo menos 2 horas antes de dormir. Alimentação correta. Luzes mais baixas, luzes amarelas, ruído branco, pode usar um difusor lá com uma lavanda, história, musiquinha calma, lugar tranquilo, escurinho, para que ela consiga ela mesma produzir a sua própria melatonina, o seu cortisol baixar e ela conseguir adormecer. É assim simples para todos? Não, mas você repetindo aquilo todo dia, mesma coisa, mesmo horário, na rotina, vai dar certo. E eu falo que é muito importante também que os profissionais que atendem teu filho te ajudem nessas rotinas. Terapeuta ocupacional, um especial profissional que faz a estruturação disso, mas todos os profissionais podem contribuir para uma rotina adequada. Uma das coisas que eu falo é que não existe receita de bolo no tratamento, né? O que funciona para uma criança não funciona para o outro, então nem adianta os pais trocar receita na recepção. Exato. Que não vai funcionar. E observamos bastante isso acontecer. Isso, e eu digo assim, por exemplo, uma das coisas que todo mundo prega na internet tem bastante, é antes de deitar, leia um livro com seu filho, ou tem outros influencers que colocam lá, antes de deitar, coloca uma musiquinha. Testei na minha casa, coloquei a musiquinha, minha filha começou a dançar. Então, não existe essa receita Ela de bolo. recebeu de uma forma diferente, né? Isso, então realmente precisa se ajustar àquela rotina e tem coisas que não faz sentido na minha rotina e que faz na tua. Eu até costumo comparar com a rotina alimentar e quando eu dou
palestras e formações, eu faço uma brincadeira assim. Por exemplo, se eu for no supermercado, nós 3, e cada uma pegar um carrinho de supermercado e entrar lá e fazer uma compra, depois a gente trocar os carrinhos. Eu vou levar o carrinho da Kaline para casa, a Kaline vai levar o da Bruna, a Bruna vai levar o meu. Tem alimentos que vocês nunca vão usar na casa de vocês, né? E aí, quando a gente vai lá fazer uma rotina, às vezes eu vou querer inserir ervilha para criança. Dei o exemplo de ervilha porque eu não gosto. Então aí vai querer inserir ervilha para criança, mas ninguém da família come, daí você vai ficar colocando só no prato da criança todos os dias. Evidentemente aquela criança não vai comer ervilha. Por quê? Porque a criança aprende por imitação. Exato. E aí existe nada mais rico do que os pais fazerem para a criança aprender. Tanto é que muitas rotinas na minha casa eu mudo para que minhas filhas consigam executar. Inclusive comer ervilha. E na alfabetização também, eu acredito que também existe essa rotina, né, Bruna? E os pais criarem rotinas, por exemplo, antes eu lia quando as minhas filhas dormiam. Aí depois eu entendi que eu precisava estudar no horário que elas estavam acordadas, para elas entenderem que a mamãe estuda. Exatamente, e assim a gente observa muito essa questão, eu sempre ressalto, né, a criança, ela tendo essa organização de rotina, ela consegue se organizar para conseguir, de fato, levar, né, uma vida mais tranquila. E aí a gente traz isso perante a aprendizagem da criança. Eu exijo que o meu filho, ele consiga, ou o meu filho precisa aprender tal conteúdo que da série que ele está inserido. Eu exijo que o meu filho leia um livro no mês. Mas e o que você, como pai e mãe, faz para estimular essa sua criança? Você lê? Você é um leitor? Para o seu filho te observar, porque quando a gente fala de aprendizagem, por meio de lacunas também, eu observo muito essa questão, a aprendizagem, tu pode utilizar diversas metodologias para instigar essa criança e estimular, ok? Mas é a repetição que vai fazer essa criança aprender. Eu descobrir que método que eu vou utilizar para ensinar essa criança e fazer o processo de repetição. De formas diferentes, a gente pode achar métodos diferentes, mas a repetição. E aí eu sempre digo, a gente vai orientar, nós como pais, nós temos que dar autonomia ao nosso filho, mas nós temos que orientar. Então, quem que vai organizar a rotina da nossa criança? Somos nós. Né? A gente vai ensinar, orientar a criança a seguir aquela rotina. A criança ela vai aprender perante o que ela está vivenciando. E muitas vezes esses pais também precisam de apoio, né? Porque realmente uma rede de apoio faz toda uma mudança ali, né? Porque pais realmente apoiados conseguem estar mais fortes para realmente dar o suporte que a criança precisa. Porque a gente entende que existe todo um desgaste nesse tratamento, muitos dias de terapia, eu escutava na minha época de faculdade, eu acho, e acredito que se aplique à profissão de vocês também, ninguém gostaria de ter conhecido vocês, embora conhecer tenha sido a solução, quer dizer que não gostaria de ter aquela situação, aquele desafio para resolver, mas ter bons profissionais e também receber suporte para isso faz toda a diferença. Então, eu acredito que a gente possa pensar em dicas para essa família. Uma coisa que eu sempre falo, quando você vê uma família com uma criança em crise, na rua, por exemplo, que pode acontecer, e eu já vi, a gente quer correr e ajudar a criança. Mas são detalhes que a gente pode estar fazendo para ajudar. Por exemplo, às vezes é pegar um copo de água, segurar a bolsa da mãe, ajudar o pai ali a abrir a porta do carro. Quais as outras dicas que vocês conseguem pensar neste momento para auxiliar essas famílias? Acho que acolher a mãe mesmo, né? Acolher os pais, acolher quem tá ali junto, porque você tentar acolher a criança é um estranho tentando tocar na criança, e isso vai piorar a situação. Exato. Então, é oferecer ajuda para a mãe. Você precisa de algo, você quer que eu te ajude, você quer que eu segure, né? Eu acho que é a melhor forma. E também vale a pena acrescentar quantas famílias se acabam depois do diagnóstico, né? Que acaba acontecendo separação dos pais, e aí fica mais difícil ainda de manter as terapias, de manter toda a rotina do dia de quem tem, né, uma criança com
com espectro, né? Então, o quanto realmente essas famílias precisam do apoio profissional e do apoio de toda a rede de apoio mesmo, que não é só a rede de apoio lá quando nasce, quando é nenenzinho, que é bem Exato. bonitinho, né? Quando precisa também tá ali do lado para ajudar esses pais, né? E quem sabe até ajudar apoiando para que não haja uma separação, para que não haja um desgaste dessa família, desse casal, né? E observa também essa questão ali do olhar, de ter um olhar mais afetuoso, né, perante essas situações, porque nós estamos hoje inseridos em uma sociedade que vamos ver uma criança ali que está em processo de autodesregulação, se fosse o meu filho, eu faria dessa maneira. Então, é muita crítica, é muita opinião, mas nós não temos pessoas com empatia para olhar com um olhar afetuoso, com um olhar acolhedor, que venha a perceber de que o que de fato essa mãe e essa criança estão precisando, o que eu posso fazer para colaborar. Então, eu acredito que falta muito esse olhar de empatia, de parar de pensar a ser e o que eu posso fazer para que eu possa conseguir contribuir com essa família. Bom, são dicas preciosas, né? Tem que guardar essa. Embora o papo esteja maravilhoso, né? A gente tá aprendendo um monte de coisa uma com a outra, assim como as pessoas que vão ver esse material. A gente precisa pensar na finalização. Alguém quer colocar mais alguma situação? Então, eu penso muito assim, duas situações que a gente precisa levar para a vida. O autismo não tem cara, mas tem características, né? O autismo não tem cura, mas tem tratamento. Então, temos que pensar nisso todos os dias. Nós fazemos parte dessas famílias hoje em dia. Nós temos um olhar realmente de empatia. Nós não sabemos realmente o que eles vivem, porque só tem como saber quem está vivendo essa situação. Exato. Mas a gente se comove com essas situações e nós nos dedicamos a estudar para conseguir favorecer a vida deles. Isso não é somente um trabalho, mas eu considero uma missão, um propósito de vida para todos nós. Sim. E é por isso que nós estamos aqui, né? Mas a gente vai finalizando o nosso podcast. Muito obrigada Obrigada, a todos. gente. Até os próximos. Até.